Queridos, nós vamos tratar de um assunto hoje que nessas últimas semanas vem mexendo com o nosso país, que é o carnaval. Vamos falar um pouco sobre o carnaval hoje à noite. Oba, o pessoal vai fazer oba. Não, mas vamos falar um pouco sobre qual é a visão que nós temos e qual é a visão de Deus em relação ao carnaval. E eu gostaria que os irmãos estivessem acompanhando uma leitura que faremos no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Evangelho de Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 4 até o versículo de número 12. Eu vou acompanhar com os irmãos ali pela Nova Versão Internacional. Os irmãos, eu leio o versículo 4, o irmão leio de número 5, por gentileza, até chegarmos aí ao 12º versículo. Jesus respondeu: cuidado, que ninguém vos engane. Versículo 5. Versículo de número 6. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Oitavo, tudo isso será o início das dores. Nono, décimo, naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Versículo de número 12. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Somente até aqui. Senhor, nos encontramos mais uma vez diante da Tua palavra. Continue a falar aos nossos corações. Nós te agradecemos e te suplicamos ainda que use o Teu servo, para que possa transmitir a Tua palavra aos Teus filhos, ó Senhor. Nós te agradecemos e te suplicamos em o nome e por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Poderia sentar. Uma das frases que nós ouvimos muito, é o nada a ver. Não tem nada a ver. E você não tem nada a ver. Lá no setor de trabalho, lá na faculdade, na escola dos irmãos, certamente vocês já ouviram muito esta frase: não, pode fazer o que você quiser, você não tem nada a ver, você é crente, mas isso aí não tem nada a ver não. Você pode fazer o que você quiser, não tem nada a ver. Mas esse não tem nada a ver tem levado muitas pessoas para o inferno. Inclusive, existem muitos cristãos que estão entrando nesta onda do não tem nada a ver. E aí quando Mateus escreve ali que Mateus narra o que o Senhor Jesus, Mateus escreve que o Senhor Jesus narra, vem dizendo que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. O amor de muitos se esfriaria. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, momento difícil para os adultos, momento difícil para os jovens, momento difícil para os adolescentes. Momento muito difícil, onde a facilidade para todas as coisas que não são lícitas aos olhos de Deus nos são oferecidas. E as pessoas estão com a mente tão cauterizadas que estão recebendo todas as propostas, estão recebendo como se não fosse nada demais. E eu falo, e às vezes eu falo em nome de Jesus, tudo em nome de Jesus, e estou fazendo coisas que desagradam ao Senhor. Então, quando o Senhor Jesus fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, é nesse sentido. As pessoas estão voltadas para as coisas que não são lícitas, as coisas erradas que desagradam ao Senhor, mas dizem que não tem nada a ver. E às vezes estão, membrados em uma igreja, às vezes não falta um culto na igreja, mas
aqui dentro é uma coisa, mas lá fora é outra. Parece que, ou dá a entender que são pessoas que sofrem de transtorno bipolar. Aqui eu sou uma coisa, mas lá fora eu sou totalmente diferente. Setor de trabalho, na escola, na faculdade, eu sou diferente. Então o que eu preciso ser? Eu preciso ser uma pessoa que tem uma única visão, um único comportamento, um único proceder, um único falar e servir a um único Deus. Servir a um único Deus, que não tem como eu querer fazer coisas que desagrada a Deus e agrada a Satanás e falar que eu estou nos pés da cruz. Irmãos, isso é uma ilusão. Isso é uma mentira muito grande. Uma mentira que Satanás está colocando no coração, infelizmente, de muitos cristãos. E, pasmem os irmãos, que é uma grande verdade que neste momento temos um grupo enorme de irmãos nossos, não da igreja, mas de irmãos em Cristo, que estão sem dúvida na Marquês de Sapucaí. Sem dúvida. Se não estão na Marquês de Sapucaí, por falta de dinheiro para entrar, estão por aí nesses blocos, nessas cidades. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E quando você fala assim que não tem nada a ver, você observe que a quantidade de pessoas que estão fantasiadas, que saem fantasiadas de chifrinho. Não sei se vocês já observaram isso. É homem, é mulher, de chifrinho, com roupa vermelha, né? Isso é uma figura que o ser humano criou, que o diabo tem chifre, que o diabo tem... Mas bota aquele chifre e sai. Você pode observar, Dificilmente você vai encontrar alguém vestido normalmente, caminhando no meio daquele pessoal, né? E pensando na forma cristã, embora algumas igrejas, nesse período de carnaval, elas saem, criam um grupo e saem evangelizando. Saem com bumbo, com pandeiro, com uma série de coisas, e saem evangelizando. Existem igrejas que fazem isso. Eu não sou contra, porque cada um administra a sua casa da maneira como entende. Mas existem igrejas que saem e falando que estão evangelizando. Mas vamos voltar aqui para o nosso assunto. O carnaval, se os irmãos estão aqui, certamente porque vocês não gostam de carnaval. Deve estar pensando assim, por que o pastor está trazendo este assunto se eu estou aqui na igreja? Eu deveria falar depois, que terminasse o período de carnaval e tivesse todos os irmãos na igreja. Não estou dizendo também que os irmãos que saíram para um retiro, não estou falando que esses irmãos também saíram para carnaval, não estou falando isso, por favor. Aí nós vamos observar que essa história do carnaval, essa história da festa da carne que o pessoal fala, isso é muito antigo. Isso vem antes de Cristo. Muito antes de Cristo. Aí lá pelo século XV, século XVII, é que começou a surgir em alguns países na Europa, começou a surgir, e aí chegou ao Brasil. Os portugueses que trouxeram para o Brasil. Mas vem aumentando a cada dia. Nabucodonosor, o grupo dele, que adorava ao deus Mardoqueu, eles já tinham as festas deles, uma festa, o deus Baco também, eles adoravam ali aquele deus e faziam suas festas, as suas orgias. E essas orgias permanecem até os dias atuais. E aí, passando um pouco, vamos ver o porquê Deus ele não se agrada. Porque o carnaval desagrada a Deus. Porque o carnaval desagrada a Deus. Certa feita eu estava com um livro, esqueci o nome da autora, mas o título do livro é Por que o Espiritismo desagrada a Deus? E uma pessoa, uma líder, uma diretora da empresa, falou, Cláudio, eu posso dar uma olhada nesse livro? Pode, fique à vontade. Ela começou a olhar, olhou a capa do livro, olhou a introdução, olhou o escritor, o copyright também, olhou ali, tudo direitinho. Você me empresta esse livro? Eu te empresto.
e ela era espírita. Aí, quando ela terminou a leitura daquele livro, ela falou assim: eu nunca tinha feito uma leitura dessa situação deste jeito. E eu sou espírita, mas nunca tinha feito uma leitura da minha religião com essa ótica do escritor do livro. Então, quando nós começamos a olhar ali que por que o carnaval desagrada a Deus, eu gostaria que os irmãos também começassem a entender o porquê que desagrada a Deus. Não basta apenas estarmos até, provavelmente, 8:55, não basta apenas estar na igreja, mas chegar em casa, colocar lá numa emissora e ficar até 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, assistindo o desfile das escolas de samba. Eu falo que detesto, mas quando chego em casa, eu coloco lá numa emissora e fico, dependendo de quem estiver assistindo, fica a noite inteira, até a última escola desfilar. Então, se eu não gosto, se Deus desaprova, se desagrada a Deus, tem que desagradar a mim também. Eu não posso concordar, não devo concordar com aquilo que desagrada a Deus. E aí, caminhando, motivos que fazem Deus detestar o carnaval. Existem alguns motivos. Uma ocasião eu observei uma pessoa de uma igreja, uma determinada igreja. Eu não sei onde a pessoa estava com a cabeça, que a pessoa estava fantasiada no meio de um bloco e botou no Face. Aí eu vi aquilo ali, a minha esposa viu também. Claro, tu não conhece, está conhecendo essa pessoa aqui? Eu falei assim, conheço. Essa pessoa não é membro de uma igreja? Eu falei assim, bem, diz que é membro de uma igreja. Ela diz que é membro de uma igreja, realmente era membro de uma igreja, mas fantasiada no meio de um bloco, Eu não sei o entendimento que postou isso, colocou lá no Face. Agora eu não sei qual foi a atitude do pastor dela. Mas motivos que fazem Deus detestar o carnaval. Vou passar para os irmãos pelo menos 5 motivos. Porque Deus detesta o carnaval. Porque isso abomina ao Senhor Deus. Isso é abominável ao Senhor Deus. A primeira situação que nós veremos ali é que Deus detesta o carnaval porque o que acontece nele não é edificante. O que acontece não é edificante. Em outros governos, e nesse também, nesse agora, o Ministério da Saúde separou 128 milhões de preservativos e colocou gratuitamente para as pessoas lançarem a mão nos postos de saúde para utilizarem. 128 milhões de preservativos. Então vejam que a facilidade, bem, se coloca à disposição esse preservativo, é para se usar. Na ideia de que a pessoa vai pegar para poder fazer uso daquele material. E aí o escritor sagrado, ele nos fala o seguinte, em Isaías 5, capítulo 5, versículos de 11 a 12. Ai dos que se levantam pela manhã. Aliás, os irmãos leem por gentileza. Me auxiliem na leitura. Vamos lá? É interessante que o nosso Deus é um Deus festivo. Se nós olharmos para o povo judeu tem as suas festas. E até hoje algumas igrejas festejam, comemoram o dia de Pentecostes, a festa do Pentecostes. Não sei quantos irmãos já participaram ou assistiram à festa de Pentecostes. Eles criam assim, tem um tema. A igreja cria um tema e ali naquele dia ali tem uma festa muito bonita. Então o povo judeu é um povo muito festivo, muito festivo. Quando nós assistimos alguns filmes, quando nós assistimos pela televisão, o casamento de um judeu é uma coisa assim muito bonita. É uma coisa muito bonita. Eu assisti um casamento de um judeu dentro de um navio.
Estava dentro de um navio e assistiu o casamento de um judeu. Mas uma coisa assim, uma coisa de um padrão altíssimo, E muito alegre, todo mundo dançava. Eu até cheguei a fotografar alguns colegas pastores que estavam dançando junto. Só não postei, mas fotografei, né? Alguns colegas pastores que estavam dançando também, mas dançando aquela dança deles, né? Aquele negócio todo que eles fazem lá, aquela dança. Mas nos fala que as pessoas, eles bebem, nessas festas as pessoas bebem, voltando para o carnaval, as pessoas bebem até chegar a um estado que os esquenta, e aí aí envolve todos os equipamentos, todo o material de percussão, tudo, mas isso não agrada ao Senhor Deus. Não são festas edificantes, não são festas que edificam ao cristão. Então nós precisamos ter muito cuidado. Às vezes até os nossos filhos começam a perguntar: mas por que eu não posso participar? Por que eu não posso ir? Por que eu não devo ir? Isso aqui não tem nada a ver, não tem nada demais. Aí você tem que ter sabedoria para explicar ao seu filho por que ele não deve ir. Aliás, uma ocasião, meu filho mais velho, eu posso falar isso tranquilamente, porque acho que eu já mencionei em outras ocasiões aqui. Meu filho mais velho era adolescente, estava com uns 14 para 15 anos, saindo de junior para adolescência, e queria porque queria, e pediu a mãe dele para participar de um coreto. Antigamente tinha coreto, os irmãos devem lembrar, os mais antigos devem lembrar de coreto, Coreto você ficava, para os mais jovens, que não sabem o que é um coreto você fica em volta daquele negócio o tempo todo rodando, aqui em torno daquele troço, grandão, o pessoal lá tocando e você rodando em torno daquilo ali. E meu filho mais velho queria ir, filho de evangélico, e nunca tinha participado. E aí minha esposa falou assim: Claudinho está pedindo, posso falar o nome, que todo mundo sabe o nome dos meus filhos, Claudinho está querendo ir lá pro coreto em Areia Branca. Aí, o que você acha? Eu falei assim: é lógico que não. Pai, né? É lógico que não. E as esposas, a Bíblia diz que a mulher sabe edificar o lar, né? Aí minha esposa vai assim: se você falar que não, isso vai gerar uma curiosidade muito grande nele. Deixa ele ir com a tia dele para ele ver o que acontece. Aí ele foi. Aí nisso que ele foi, que já foi empurrado para o meio daquela multidão, levou umas boladas do bate-bola, voltou chorando. Voltou chorando para casa. Nunca mais quis saber. Nunca mais. Você a senhora tem razão, meu pai tem razão. Isso não é coisa para crente. Eu vi coisas horríveis ali no meio. Coisas horríveis. Ainda apanhei esse bate-bola. Então, nós precisamos entender e saber explicar aos nossos filhos por que ele não deve fazer determinadas coisas. Porque nós não devemos entristecer ao Espírito Santo de Deus. Até porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Se o meu corpo é templo do Espírito Santo, se o teu corpo é templo do Espírito Santo, nós precisamos tratar bem deste templo. Que o Espírito Santo ele não vai habitar, ele não vai se agradar de habitar num corpo sujo, um corpo imundo, um corpo que faz coisas que não são edificantes. Muitos dos irmãos aqui também podem falar de cadeira porque já participaram de carnaval e sabem que lá não é o que nós pensamos, que é tudo tranquilo, tudo bonitinho. Acontecem coisas horríveis. Então Isaías ele nos fala aqui o porquê Deus ele detesta o carnaval. A segunda situação que Deus detesta o carnaval é porque nele as pessoas são mais amigas dos prazeres do que amigas de Deus. Mais amigos de prazeres do que amigos de Deus. Quando nós começamos a olhar o que acontece na televisão, quando nós começamos a observar o que ocorre nesses meios, nós vamos começar a observar o que eles fazem. E não têm vergonha estão sendo filmados, mas não têm vergonha de se mostrar, de mostrar o que eles estão fazendo. E sabe que aquilo é uma coisa imoral.
Não precisa nem ser cristão para entender que aquilo é uma coisa imoral. Mas muitos cristãos, muitas pessoas têm que entender que o carnaval, as pessoas são mais amigas dos prazeres do que amigas de Deus. Porque quando você, sabe, dá o primeiro passo, você fala assim, não, isso aqui é tranquilo. Você dá o segundo passo, não, eu tenho como sair. Dá o terceiro passo, a partir de um certo momento você se envolve de tal forma que você não tem mais como sair. E em todas as situações, quando estamos envolvidos em qualquer situação, em qualquer caso, existe no início a probabilidade de nós sairmos daquilo ali. Existe a possibilidade de pedir ajuda do Senhor Deus, conforme os irmãos estavam entoando aqui em cima, falando sobre o Espírito Santo, pedindo força, falando sobre a presença de Deus. Existe a possibilidade de pedir ao Senhor que nos ajude para não termos os prazeres que desagradam ao Senhor Deus. E as pessoas que saem, as pessoas que vão para esses lugares, elas começam e se enveredam de tal forma, e quando pensam que não, já estão totalmente envolvidas, e de repente podem até contrair uma enfermidade, devido, não por estar ali pulando, estar ali se divertindo, mas por ter o contato com uma outra pessoa. Então, nós precisamos olhar com esta ótica que as pessoas que gostam, aqueles que gostam de carnaval, elas são amigas dos prazeres, mas não são amigas de Deus. Se deixam levar mais pelos prazeres, mais pelo prazer do que pelo compromisso com Deus. Estava conversando, irmão permite utilizar o nome, conversando com o irmão Wallace, e estava falando sobre compromisso. Compromisso que precisamos ter em todos os lugares. É compromisso na escola, é um compromisso no trabalho e é um compromisso com Deus também. Compromisso. Estar comprometido. E uma vez que eu estou comprometido com Deus, eu não me deixo levar por esta situação. Aí o escritor sagrado, lá, ele nos diz o seguinte, o que eles falam do versículo 1 ao versículo 4? Vamos lá? Avarentos, jacticiosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Aí o escritor sagrado, ele não está escrevendo apenas para as pessoas gentílicas, segundo o linguajar bíblico, para aquelas pessoas que não faziam parte do povo de Deus. Você estava escrevendo ali para os evangélicos. Para os evangélicos. Chegaria tempo que as pessoas estariam envolvidas, cristãos estariam envolvidos nesta situação aqui. Olha, não é difícil de entender que na situação de pais, de filhos desobedientes aos pais. Quantos de nós aqui conhecemos filhos que não obedecem os seus pais? A nível de comportamento, a nível de uma determinada ordem, filhos que são desobedientes aos pais. Isso ocorre no meio evangélico. Está acontecendo no meio evangélico. Quantas pessoas estão vivendo dentro desta situação, deixa eu voltar aqui, dentro dessa situação aqui de traidores. Quando nós pensamos que aquela pessoa é a nossa amiga, e vê que você está com um passo a ponto de cair num abismo, aquela pessoa vai ainda te ajuda, te dá um empurrãozinho para você acabar de cair. Não tem nada a ver não, rapaz. Não liga para isso não. Isso aí é uma situação em que muitos estão querendo colocar na nossa cabeça, mas nós temos a liberdade para fazermos o que nós bem entendermos. Mas não funciona desse jeito. A palavra não nos ensina, nós não somos ensinados desta forma. A palavra nos ensina que nós precisamos de um certo compromisso com Deus e não está envolvido nesta situação aqui. Não está envolvido nesta situação. Porque, mais uma vez, eu não posso sofrer de um transtorno bipolar espiritual. Não posso sofrer de um transtorno bipolar espiritual. Ou eu estou
estou comprometido com Deus ou não estou comprometido com Deus. Se eu não estou comprometido com Deus, o que eu devo fazer? Eu preciso buscar alguém que está comprometido e falar assim, me ajude porque eu estou saindo do caminho. Me ajude porque eu estou indo contra as orientações da palavra do Senhor. Eu devo agir desta forma. Agora, o que eu não posso fazer é estar aqui na frente, dirigindo uma igreja e estar fazendo as coisas totalmente erradas lá fora. Estou enganando aos irmãos, mas não estou enganando a Deus. Não estou enganando a Deus. Então, não existe, eu creio que não existe um transtorno bipolar espiritual. Por quê? Eu sei o que eu estou fazendo. Nós sabemos o que nós estamos fazendo. E eu sei que aquilo que eu faço agrada ou desagrada ao Senhor. É para nós estarmos atentos. Porque Deus, Ele abomina, porque Deus detesta o carnaval. Porque as pessoas são mais amigas dos prazeres. Mais amigas dos prazeres do que amigas de Deus. E o prazer é algo bom. Prazer é bom. Ruins são as consequências. Ruins são as consequências. Porque o inimigo não ia perder tempo de colocar algo ruim diante de cada um de nós. Ele quer colocar sempre a melhor coisa diante de nós. E nos mostrar. E querer nos provar que aquilo ali é bom e não tem nada demais. E não tem nada a ver. É isso que nós precisamos entender na qualidade de servos do Senhor. E precisamos passar para os nossos filhos. E tentar repassar para as pessoas que nós conhecemos, pessoas que são nossas amigas. Passar para essas pessoas. Se eu quero ser amigo de Deus, eu tenho que fazer aquilo que agrada a Deus. Quando nós temos um amigo, Bill Gothard, ele fala sobre 5 níveis de amizade, já falei isso aqui algumas vezes, 5 níveis de amizade. Mas quando nós temos um amigo verdadeiro, eu não quero fazer nada para desagradar aquele amigo. Não vou fazer nada para desagradar. Muito pelo contrário, às vezes eu posso até me prejudicar para fazer com que esse meu amigo, ele, consiga alguma coisa relevante, alguma coisa boa. Alguma coisa boa. Às vezes até me prejudico para que meu amigo ele possa alcançar aquilo que ele tanto deseja. Mas quando é amigo. Avançando, Deus detesta o carnaval porque nele não existe espaço para ele. Não existe espaço para Deus. No carnaval não existe espaço para Deus. Houve um ano que uma determinada escola de samba queria sair com a imagem do Cristo Redentor. Não sei quantos irmãos lembram desta época. E cobriram. A Igreja Católica protestou muito, os evangélicos protestaram muito. Aí essa escola, o carnavalesco daquela escola, cobriu aquela imagem do Cristo Redentor. Mas mesmo cobriu com TNT, amarrou, mas mesmo assim eles saíram com aquela imagem. E por mais que eles falem que são cristãos, observe que geralmente a letra de todo samba enredo, ou pelo menos quase todo samba enredo, é voltada para o espiritismo. Alguns são até históricos. Algumas letras nos traz à mente parte da história, mas outros não. Muitos são voltados para o espiritismo. E muitos daqueles que estão à frente dessas escolas de samba, têm pacto com o inimigo, têm pacto com Satanás. Então não existe espaço para Deus neste ambiente. Ali num ambiente que você chegue e... Vamos sentar aqui, vamos conversar? E a pessoa fantasiada fala assim, poxa, Deus é maravilhoso, né? Deus é tão bom. O Espírito Santo de Deus age em nossas vidas de tal forma. Coisa tremenda que Deus... Eu estou sentindo a presença de Deus na minha vida aqui agora. Se você conversa, leva um papo desse, dá início a uma conversa dessa, com alguém que está sentado, fantasiado ali, prestes a desfilar, prestes a pular ali naquele bloco carnavalesco, está que você sair dali apedrejado. Porque não tem espaço para Deus. Não existe. Por mais que as pessoas falam, não, porque
se Deus quiser, nós seremos campeões, se Deus quiser, nós vamos chegar no grupo especial, se Deus quiser, mas não existe espaço para Deus. É por isso que Deus detesta o carnaval, porque ele está fora. Ele está fora porque as pessoas... Lembra do texto bíblico, quando fala ali em João 3, que Jesus diz que eis que estou à porta e bato? Eis que estou à porta e bato. Às vezes nós imaginamos que esse texto ele nos leva a um entendimento de uma pregação para a pessoa que não é evangélica. Mas aquela é Apocalipse, João. Tem a ver com João, porque João escreveu Apocalipse. Em Apocalipse, ele nos fala que eis que estou à porta e bato. Estou à porta e bato. Mas escrevendo para uma igreja. Para uma igreja. Ele estava querendo entrar em uma igreja. E a porta estava fechada. Então, neste ambiente de carnaval, não existe espaço para Deus. As pessoas não permitem que Deus possa entrar. Não permitem que Deus esteja ali naquele meio. Lógico que não tem como impedir a presença de Deus, porque Ele é onipotente, Ele é onipresente, né? Ele é todo poderoso e onisciente também, ele está em todos os lugares. Mas invocar o nome dele nestes ambientes ali, as pessoas não invocam o nome dele. Por isso que ele detesta, por isso que Deus, ele detesta o carnaval, porque não existe espaço para ele. E aquilo que desagrada a pessoa que nos ama, ou a pessoa que nós amamos, irmãos, nós temos que fazer de tudo, precisamos fazer de tudo para não entristecê-la. Fazer de tudo para não entristecer. Aí, lá em Levítico, num dos livros escritos por Moisés, capítulo 23, versículo 2, nos diz o quê? Fala, filhos de Israel, e diz-lhes: as festas fixas do Senhor, que proclamareis, serão santas convocações. São estas as minhas festas. Santas convocações. Santas convocações. Eram festas, mas uma festa que o povo seguia, sabe, dentro de um padrão, dentro de uma orientação divina. Dentro de uma orientação divina. Não eram as festas que eram feitas lá na Babilônia, não pelo povo judeu, mas pelo povo da Babilônia, adorando a Marduk, adorando a Baco, adorando aos deuses egípcios. É totalmente diferente. Então fala aos filhos de Israel e diz-lhes: as festas fixas do Senhor, festas do Senhor, que proclamareis, serão santas convocações. São estas as minhas festas. E pelo menos 7 festas os judeus têm. Durante o decorrer do ano, eles realizam estas festas. E são festas que são festas santas, festas agradáveis ao Senhor, aos olhos do Senhor. Aí você pode até dizer assim: mas espera aí, eles ainda não receberam o Messias como o Filho de Deus. Mas pelo menos no Antigo Testamento, na Torá, no Talmud que eles utilizam, eles procuram andar retamente dentro das orientações bíblicas. Não fora das orientações bíblicas, mesmo não tendo o Novo Testamento em mãos, não utilizando, não fazendo uso do Novo Testamento. A quarta situação: Deus detesta o carnaval porque é um perigo para as pessoas. É um perigo para as pessoas. Queridos, amanhã ou nesse momento, se você for num hospital, se você for no IML, você vai ver quantas pessoas deram entrada no hospital, no IML. Quantas pessoas estão se embriagando neste momento. Quantas pessoas estão correndo risco de vida neste momento. Risco de vida. Não tem problema, é só uma cervejinha. Teve um dia que eu estava retornando, tinha saído do Rio, estava retornando para o Rio, e quando cheguei em Belfort Roxo, tinha tomado uma Coca-Cola, né? Quando eu estou entrando em Belfort Roxo, ali perto daquele hipermercado que tem ali, a lei seca. Aí me pararam, e aí, logo acendendo a luz do salão, abaixo dos vidros, aí mandaram encostar, eu encostei e fui lá, e botou lá um
um material descartável, né? Colocou ali e mandou soprar. Aí eu soprei, aí falei assim, parabéns, está 0. Eu estava voltando no final de semana. Parabéns, aqui está 0. O senhor não ingeriu nenhuma bebida alcoólica. Eu falei, graças a Deus, ainda bem que Coca-Cola nesse ponto, nesse ponto não traz consequência nenhuma. Vai em outros pontos em cima, mas nesse ponto não. Então, Deus detesta o carnaval porque é perigosa para as pessoas. Quantas pessoas estão bebendo nesse momento? Quantas pessoas estão se embriagando nesse momento? E arrumam confusão à toa. Quem bebe, os irmãos que já beberam, sabem como as pessoas arrumam briga depois que começa a beber. Arrumam briga, é uma coisa terrível. É algo terrível, irmãos. Quando as pessoas se entregam à bebida, é algo terrível. Eu, quando vou conversar com um bêbado, eu já fico preparado, porque o bêbado ele chora muito e quer debruçar no seu ombro. Chora e debruça no seu ombro. Pode conversar com um bêbado para você ver só. Dá atenção a um bêbado. Ele chora e debruça no seu ombro. Aí você sai com o ombro todo molhado, todo molhado. E nesse momento, nesse exato momento, muitas pessoas estão correndo risco de vida por estarem envolvidas neste ambiente. E nós pedimos a Deus, que consiga abrir os olhos dessas pessoas, o entendimento dessas pessoas, para que elas não se deixem levar, sabe, pelo prazer em si, pelo prazer da carne, de estar bebendo, de estar, sabe, tendo um contato com outras pessoas, depois ter que retornar pela madrugada, não sabendo o que pode acontecer, perder a vida por causa de um celular, perder a vida porque outras pessoas estão bêbadas, estão fora de si. E o escritor sagrado em Provérbios nos diz o seguinte, Salomão nos fala, pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Se eu sei que aquilo ali vai me trazer consequência, por que eu vou utilizar aquilo ali? Por que vou utilizar aquilo ali? Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Não tem como. Eu tenho um cunhado em que ele tinha uma pequena fábrica e ele tinha muito rato ali no local que ele trabalhava, e ele queria acabar com aquele rato, então ele começou a jogar álcool, quando o álcool, né, era inflamável, que hoje em dia você usa o álcool, você joga o álcool no fogo, você apaga o fogo, né? Então ele jogou álcool assim, toda a parte dali do estabelecimento dele, e depois tacou fogo para poder matar os ratos, sabia que os ratos estavam ali. Acabou que ele não conseguiu sair, e ficou todo queimado. Está vivo até hoje, mas ficou todo queimado. Ele é brasileiro ele. Ficou todo queimado. Então não tem como, sabe, eu colocar fogo no peito sem queimar a roupa. Não tem como eu entrar numa situação, fazer algumas coisas que desagradam ao Senhor Deus, sem me queimar, sem sofrer danos. Eu vou sofrer danos. Terei consequências. Hoje pela manhã na escola bíblica dominical estávamos falando ali a respeito do Senhor Deus e dizendo que Deus é juiz. Mas as pessoas falam assim, porque está lá em Isaías, Isaías fala que Deus é juiz. Mas no Novo Testamento fala que Deus é amor. Mas esquece que é justiça também. E tudo quanto o homem semear, isso também ceifará. Tudo quanto o homem semear, isso também ceifará. Então não podemos brincar com Deus a respeito dessa situação, dos perigos que muitos podem estar envolvidos, porque se alguém colocar fogo no peito, certamente vai queimar a roupa. Se eu fizer alguma coisa, tiver alguma coisa em mente, estiver fazendo alguma coisa de errado agora, isso terá consequências gravíssimas na minha vida. Isso de repente pode não trazer uma consequência física, mas pode trazer uma consequência mental, trazer danos mentais. E você viver com aquele trauma durante muitos anos, porque se deixou queimar, porque você brincou com fogo, você entrou nessa situação. Então, nós precisamos olhar a vida, nós que somos servos do Senhor, olhar a vida conforme o Senhor nos orienta. É lógico que nós não conseguiremos
cumprir 100% do que está escrito na Bíblia. Você não vai conseguir cumprir 100% do que está na Bíblia. Mas evite, peça orientação, peça ajuda. Peça ajuda para que Deus possa te auxiliar, para que você não queime a tua roupa. Peça ajuda ao Senhor. Senhor, me ajude. Eu estou vivendo num momento tão difícil e eu gostaria que tu me ajudasse, Senhor. Então, por isso que nesta situação, Deus detesta o carnaval, porque é um perigo para as pessoas. É um perigo, elas estão lá vivendo um momento muito perigoso na vida delas e não tomaram ciência dessa situação. Elas não querem tomar conhecimento dessa situação, elas não têm condições de prever o que pode acontecer na vida delas. Mas o negócio é satisfazer a vontade da carne. Em quinto e último lugar, Deus detesta o carnaval porque aquilo que se canta não o agrada. Aquilo que se canta lá não agrada a Deus. Tudo quanto eles cantam tem assim um cunho ou pornográfico, ou então desacato ao Senhor Deus. Então o que se canta ali, Deus detesta o carnaval porque aquilo que se canta não o agrada. Não agrada a Deus. O que o escritor sagrado ele nos fala em Efésios 5, de 18 até o versículo número 20? E não vos a dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus. É interessante quando começamos a ler aqui, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, salmodiando, cantando, entoando e louvando de coração, de coração. Não é abrir a boca e entoarmos hinos, ou lermos aqui algum hino, mas assim, algo que esteja assim da boca, vamos dizer assim, da boca para fora, mas de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Será que nesse momento eles estão com cânticos espirituais lá naquele local? Será que estão com cânticos espirituais naquele local? Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecendo sempre ao Senhor Deus em tudo, mas em tudo mesmo. Nós vamos embora um pouco mais cedo hoje, porque eu poderia trazer um outro assunto para os irmãos nesta noite. Poderia trazer um outro assunto, outro tema. Mas eu quis trazer este assunto para que nós possamos ajudar aquelas pessoas que nós conhecemos, os nossos vizinhos, nossos parentes, ou de repente alguém da nossa família, que se deixa levar por esta situação. Se deixa levar por esta situação e se envolve nessa situação. E depois é difícil de sair, irmãos. Depois é difícil de sair. Depois que você acostuma com uma coisa, você tem uma dificuldade muito grande, uma dificuldade enorme de sair daquilo que você está envolvido. Vai precisar de terapia, vai precisar de um tratamento, longo, por causa de uma enfermidade que contraiu. Às vezes pode ser até humilhado pelas pessoas lá fora. Porque os de dentro da igreja não vai te humilhar, não irão nos humilhar, mas os lá de fora irão nos humilhar. Olha lá o crente, aquele ali era crente. Olha como que está a vida dele, olha o que ele está fazendo. Então nós devemos e precisamos pedir ao Senhor sabedoria. Senhor, me dê sabedoria. Sabedoria para que eu não me envolva nessas situações. Sabemos que adolescentes, jovens, adultos também, às vezes nos deixamos levar, pela nossa vontade. Mas todas as vezes que a vontade chegar na sua mente, você peça ao Senhor, Senhor, controle, me ajuda a controlar a minha mente, para que eu não viva nessa situação, para que eu não venha envergonhar o teu evangelho. Que o Senhor continue nos abençoando, que Ele continue nos dando entendimento, continue nos dando sabedoria. Sabedoria para olharmos para
para esta situação, olharmos para esse período de carnaval e termos um olhar diferenciado, um olhar cristão. Senhor, faça com que eles enxerguem esta situação que eles estão vivendo. Abra os olhos deles enquanto há tempo, Senhor. Ajude-os, ajude-os. E se houver oportunidade, converse com alguém a respeito do carnaval. Explique. Fala que não agrada ao Senhor Deus. Você tem um material em mãos agora. Fala, olha só, por que Deus não se agrada do carnaval? E mostra às pessoas, principalmente agora que nós temos essa facilidade de passar, de transmitir para outras pessoas o que é dito aqui nesta igreja. Existe essa facilidade agora. Você tem como enviar os vídeos da tua igreja para a pessoa até fora do nosso estado, fora do nosso país. Existe essa facilidade. Se de repente você não tem um contato direto com a pessoa, assim, tete a tete, mas você pode mandar pelo um zap para a pessoa. Então vamos ajudar essas pessoas que tanto precisam, que estão na negra escuridão. Nós já saímos. Graças a Deus, Deus nos tirou de lá. Nos tirou. Alguns, porque outros nasceram num berço evangélico, mas mesmo assim precisaram entender, receber a Jesus como o único e suficiente Salvador. Mas muitos de nós não nascemos num berço evangélico. E com certeza, se você não tem marcas do teu passado, pelo menos boas lembranças você não traz de lá. Boas lembranças você não traz de lá. Quando você não nasce num berço evangélico, boas lembranças você não traz de lá. Aconteceu alguma coisa que ficou aqui dentro e não teve como você deletar, não teve como deletar, não teve como apagar. Está aqui dentro guardado, aqui dentro. Então nós, Paulo fala a respeito disso, nós que somos espirituais, vamos ajudar essas pessoas que tanto precisam. E devemos buscar esse crescimento a cada dia para auxiliarmos essas pessoas. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez? Pai, em nome e por amor de Cristo Jesus, nós queremos te render graças por tudo quanto tens feito em nossas vidas. Te agradecemos, ó Senhor, pelo carinho, pelo cuidado, pela tua palavra, ó Senhor, que nos alimenta, ó Senhor Deus. É um alimento espiritual, ó Senhor Deus. Ajude-nos, ó Senhor, a entender cada dia mais a tua palavra, a fim de que o inimigo possa bater em retirada, ó Senhor. Porque ele tentou até o próprio Senhor Jesus, fazendo uso da tua palavra, Senhor. Dá-nos entendimento, ó Senhor, para que quando alguém vier com alguma mentira, ó Senhor Deus, ou meia verdade, ó Senhor, que é uma mentira, ó Senhor Deus, possamos rebater, ó Senhor, e falarmos para aquelas pessoas que nós pertencemos a Ti. Nós pertencemos a um Deus único, a um Deus maravilhoso, a um Deus que salva, que cura e que liberta, ó Senhor. Por isso queremos Te suplicar em um nome e por amor de Cristo Jesus. Ajude-nos a tirar essas pessoas de onde elas estão e ajude-nos também, se estamos porventura dando um passo em falso, ó Senhor Deus. Tenha misericórdia de nós. Nós Te agradecemos e Te pedimos agora, ó Senhor Deus, que estamos retornando para os nossos lares. Leva-nos em paz para nossas casas. E também, ó Senhor Deus, Te pedimos que até quarta-feira os Teus servos estarão retornando para os seus lares, para os seus afazeres, ó Senhor Deus. Traga-os de volta, guardado e amparado por Ti. Muito obrigado, ó Senhor. Agradecimento que fazemos em o nome e por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém, Senhor.